Um estudo recente norte-americano com 5.500 pacientes constatou que a Covid-19 pode ser pior e com maior índice de morte em pacientes obesos. Sobre isso a gente recebe um convidado agora, o médico-chefe da pneumologia do INCOR, Dr. Carlos Carvalho. Muito bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui da Jovem Pan. Bom dia, Adriana. Doutor, por que o sobrepeso dificultaria a recuperação de uma pessoa infectada pelo coronavírus? Na realidade, Adriana, é um pacote. Nesse estudo americano, que eles avaliaram esses 5.500 pacientes, eles viram que quem tinha maior risco de evoluir mal, de inclusive ir a óbito, eram aqueles pacientes que tinham hipertensão arterial, ou seja, os pacientes com pressão alta, os pacientes obesos e os pacientes com diabetes. E essas três situações estão associadas a problemas metabólicos, a indivíduos que têm problemas no seu metabolismo. E isso, de alguma forma, favorece uma evolução inadequada para esses pacientes. Porque, na realidade, como essa é uma doença por um vírus novo, nós não temos remédios que tratem. E nós precisamos, o organismo, o corpo humano precisa de um tempo para produzir anticorpos que vão neutralizar e vão eliminar esse vírus. E nessas situações, quando o indivíduo já tem essas doenças metabólicas, a resposta imunológica dele é deprimida. A obesidade está associada a uma depressão do sistema imunológico. Ainda por cima, o vírus ele entra nas células adiposas, nas células de gordura do nosso corpo e fica frequentemente voltando para a circulação sanguínea e novamente amplificando a inflamação e a infecção. Agora, doutor, o contrário ainda não dá para supor, né? Ainda não dá para tirar, por outro lado, então, a conclusão contrária, que o coronavírus, então, afete menos as pessoas que são mais magras. Isso não dá? Não, de forma alguma. O coronavírus, ele afeta as pessoas de uma maneira geral. É menos grave nos indivíduos mais jovens e nas crianças, mas de alguma maneira ele entra nesses organismos também. E ele é mais grave em quem tem essas três situações com essas alterações metabólicas, mas ele é mais grave também em quem é imunossuprimido, é mais grave também em quem é um fumante, em quem tem bronquite ou enfisema, e quem tem uma doença cardíaca, em quem tem um câncer. Então são outras situações que também são associadas a uma evolução pior. Esse vírus, ele ataca a raça humana de uma forma geral, ele não preserva ninguém. Verdade, uma pena isso, aliás. Agora, uma pessoa, doutor, considerada obesa, estaria quantos quilos mais ou menos acima do ideal? Nós fazemos aquela regrinha que é o IMC. Então, o índice de massa corpórea é uma regra que nós usamos para fazer a avaliação. Então, nós pegamos o peso da pessoa e dividimos pela altura em metros elevado ao quadrado. Então, fazendo essa simples divisão, se estiver até 25, entre 20 e 25, o indivíduo tem um IMC, um índice de massa corpórea normal. Se ele tiver entre 25 e 30, nós classificamos como sobrepeso. Se tiver acima de 30 é obeso e acima de 40, 50 são os obesos mórbidos. Tá. Doutor, e qual a recomendação então para esses pacientes? É que eles simplesmente cumpram o isolamento social ou tem algum outro tipo de precaução que as pessoas desse grupo devam seguir? É só seguir as orientações já dadas aos grupos de risco mesmo? A orientação é para toda a população de uma forma geral. Fique em casa, mantenha um isolamento social e, se possível, faça alguma atividade física mesmo estando em casa. Caminhe, ou se tiver uma esteira, caminha na esteira, se não caminha no corredor. É importante manter alguma atividade física para exercitar os pulmões e para evitar que o indivíduo aumente o seu peso, né? Fique mais obeso durante essa quarentena. Doutor, eu estava dando uma olhadinha nesse estudo norte-americano, parece que essas 5.500 pessoas estudadas eram homens.
Por acaso os homens têm mais dificuldades de se recuperar da Covid-19 do que as mulheres? Não, se não me engano, mais ou menos 60% dessa população eram homens e 40% eram mulheres. Predominavam no sexo masculino, mas não é exclusivo do sexo masculino. E assim, realmente, nessa estatística, assim como outras estatísticas de outros países, e mesmo aqui no Brasil, nós temos visto um número de internações, ou seja, de casos mais graves que necessitam internação, um pouco mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. Tá. E para encerrar, doutora, a gente sabe que o grupo de risco, especialmente da Covid-19, são pessoas acima dos 60 anos, mas a gente registrou o caso de jovens obesos com problema da obesidade, do sobrepeso, sendo infectados com dificuldade de se recuperar e até chegando até a morte. Esse problema da obesidade que a gente está tratando aqui, ele é prejudicial para todas as idades? Sem dúvida nenhuma. Esses fatores de risco que eu comentei, eles vão se agravando quando eles surgem. Alguns deles são bastante mais frequentes na faixa etária acima dos 60 anos de idade. Então, nós vemos, praticamente, encontramos essas Covid-19 mais grave, a doença na sua forma mais grave, nós encontramos aí em 80% dessas pessoas que têm algum fator de risco. E a idade acima dos 60 anos e principalmente acima dos 70, 80, são muito mais vulneráveis a pegar essa doença pelo coronavírus e ter a sua forma mais grave. Mas se o indivíduo for mais jovem e tiver outras comorbidades, por exemplo, ele for obeso, por exemplo, ele for mais jovem e for hipertenso, por exemplo, ele for mais jovem e ter diabetes, ele for mais jovem e for fumante, se ele pegar o coronavírus, ele tem a chance de ter uma doença mais grave. Então, esses mais jovens, raramente são pessoas que não têm nenhuma comorbidade. Mesmo quando acontece em crianças, se você vai investigar, a criança tinha um outro fator predisponente que favoreceu a entrada do coronavírus e causar um quadro mais crítico. Certo, e o estudo dividiu grupos de pessoas com hipertensão arterial, com pessoas obesas e o grupo de diabéticos. Essas doenças, de alguma forma, elas até podem estar interligadas, né? Eu imagino que o paciente que some os 3 pontos aqui seja um caso preocupante, realmente, se infectado pela Covid, então, hein? Bom, a gente conversou com o pneumologista. O senhor gostaria de concluir? Não, é só deixar uma mensagem aí para todos os ouvintes e agora telespectadores, que nós estamos num momento onde a doença ainda não atingiu o seu pico e ainda não estamos conseguindo controlar todos os pacientes. Então, é importante que contribuamos para diminuir a expansão desse vírus. Então, o isolamento social ainda é a melhor recomendação até termos no futuro próximo, eu espero, algum tratamento que seja realmente eficaz. Importante o recado. Certíssimo, muito obrigada, Dr. Carlos Carvalho, pneumologista e chefe da área de pneumologia do INCOR. Obrigada pelo seu tempo conosco. Bom trabalho, especialmente nesses próximos dias, e até uma próxima. Até mais. Até. Obrigado.